Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, com os raios do alvorecer. Mensagem 68. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, 4. Pertencer a Deus não significa ser imune aos males de uma estrutura de poder secular, cujo modo de viver inspira-se na malignidade. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. É o diagnóstico do escritor sagrado diante do que viu no seu tempo com a perseguição encarniçada dos maus contra os bons. Assim como Davi e outros passaram pelo vale escuro e tenebroso, muitos de nós também, apesar de nossa fidelidade a Deus. Os caminhos do cristianismo nascente foram banhados com o sangue de inúmeros mártires. Os apóstolos de Jesus Cristo foram martirizados barbaramente. A história da igreja cristã é também uma história de mártires. Se Cristo sofreu o que sofreu por causa da maldade humana, quem somos nós para querer que Deus nos dê uma blindagem celestial protetora? Por isso mesmo, o Senhor não nos enganou. Realisticamente, olhou nos olhos de seus discípulos antes de sua prisão, crucificação e morte, e disse-lhes com todas as letras: no mundo vocês terão aflições, mas não percam o ânimo, porque eu já venci esse poder maligno. Viver é presenciar no teatro da vida, peça após peça, denunciando a constância da presença do mal e a ação e reação do bem para combatê-lo. Nos filmes, nas novelas, nos seriados, as histórias são diferentes, os roteiros são diferentes, diretores também são diferentes, atores e atrizes diferentes, mas o combate é o mesmo: a luta tenaz do bem contra o mal. Não há como viver sem a possibilidade de passarmos uma ou mais vezes por esse vale sombrio e de alto risco. Não devemos escolhê-lo, o que seria pura insensatez. Mas, se não há como evitá-lo, então que nos preparemos para enfrentá-lo e seguirmos em frente. O que nos conforta e nos dá segurança sempre é a confiança que temos em saber que não estamos sós, nessa e noutras situações desafiadoras. Uma maneira excelente de nos preparar para esses desafios é através da força e lucidez que vêm da Escritura Sagrada, muitas e muitas vezes extraída dos Salmos, como neste outro também de Davi, o Salmo 56, versos 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o ser humano? Por que ele diz isso? Por causa de outras experiências vividas em outros vales inesperados e sombrios, nos quais, nos momentos mais decisivos, recebeu a companhia protetora e salvadora de Deus.
As implicações mais profundas de estarmos com Deus são a consciência e a certeza que o Espírito nos dá de que o Senhor está conosco, e isso faz toda a diferença para enfrentarmos esse vale sem temor. É inevitável que isso nos aconteça, mas é evitável que não estejamos preparados para enfrentar essas perigosas descidas aos diferentes vales sombrios da existência humana. O nosso Deus chama-nos à vida, vocaciona-nos para a vida e envia-nos ao mundo como embaixadores que anunciam e defendem a vida. E Davi confirma esse poder salvador e acompanhador do Senhor neste mesmo Salmo 56, no verso 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Igreja Batista Betel.